que Jesus possa estar no meio de nós, que Ele possa estar abençoando este momento, que a gente vai ler a palavra de Deus, que a gente vai meditar um pouquinho na palavra de Deus, para que Ele possa falar aos nossos corações. Então vamos orar, vamos colocar as nossas vidas na presença desse Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, meu Deus, pela Tua presença constante nas nossas vidas. Obrigada por este tempo que o Senhor tem tirado para nós, para que possamos meditar a Tua palavra e que possamos ouvir a voz do Espírito Santo. Pai, te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos receber a Tua mensagem. Fale conosco, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho, Jesus. Nós vamos cantar um pouquinho. E durante o cântico, se vocês quiserem pedir oração para alguém, se vocês quiserem pedir qualquer coisa que vocês possam comentar, e a gente vai estar orando no final, tá bom? Agora nós vamos cantar um pouquinho, louvar ao Senhor. Tua
Senhor é comigo, quem será contra mim? Confiarei, não temerei. Muito bom, né? Louvar a Deus. É gostoso, a gente sente a presença desse Deus no meio de nós. A gente sente que a gente é amado, a gente sente que Deus cuida de nós. Hoje eu quero meditar numa passagem bíblica que eu amo muito. Eu sou muito apaixonada com a história de Moisés, porque eu acho que Moisés é um homem que buscou muito a Deus. Só que Moisés buscou a Deus de uma maneira extraordinária, ao meu modo de ver, porque Moisés busca a Deus num lugar de dor, num lugar de sofrimento, num lugar de escassez, que é o deserto. Então, a gente fica emocionado de ver que um homem é capaz de amar tanto a Deus num lugar de tanto sofrimento. Nós vamos ler alguns trechinhos da história para a gente ir meditando. Primeiro, eu gostaria que abrisse em Êxodo 15, eu vou ler do versículo 22 ao 24. Êxodo 15, do versículo 22 ao 24. Vou esperar um pouquinho, se às vezes alguém quiser abrir a Bíblia e nos acompanhar na leitura, então eu vou esperar um pouquinho, para que a gente possa fazer a leitura desta palavra. Vamos ler. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O outro trechinho está logo embaixo, Êxodo 16, eu vou ler o versículo 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Depois nós vamos ler 17, o versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? A nós, a nossos filhos e ao nosso rebanho? Nós vemos nessa palavra que, só explicando um pouquinho a história, Moisés, ele é instruído por Deus a tirar o povo do Egito, que estava escravo no Egito, e que ele ia levar aquele povo para uma terra maravilhosa. E aí Moisés vai lá. Acontece que Deus endurece o coração de Faraó e Moisés tentava tirar o povo e Faraó resistia, e aí nós sabemos que houveram as 10 pragas do Egito. E o povo de Deus viu tudo aquilo acontecer. O povo de Deus viu todas as pragas e o povo de Deus viu todo o milagre que o Deus que eles serviam era capaz de fazer. Mas mesmo assim,
O povo de Deus está em constante murmuração. Moisés, ele caminhava com o povo e aí eles murmuravam, como no início eles pediram, murmuraram porque não tinha água. Que antes Moisés tivesse deixado eles lá no Egito, porque lá eles tinham água. Depois eles murmuraram porque não tinha comida. Depois de novo murmuraram por causa de água. E quando a gente lê um pedacinho que eu acho maravilhoso nessa história, ele está em Êxodo 13, versículo 21 e 22. Aquele povo que já tinha visto Deus operar milagres nas pragas, depois de um outro grande milagre, que foi o mar se abrir, e eles passarem por ele a pé enxuto, eles ainda tinham, quando a gente para e pensa o que é deserto, deserto não se planta nada, deserto não se colhe nada. No deserto o sol durante o dia é escaldante, mas à noite é muito frio. No deserto nós temos tempestades de areia. No deserto nós temos animais perigosíssimos, o escorpião, a cobra. E Moisés tirou aquele povo do Egito para levar para este lugar. Só que aquele povo não podia murmurar nunca, porque aquele povo conhecia o Deus que eles serviam. Eles tinham acabado de ver proezas que Deus tinha feito e mesmo assim eles continuavam duvidando. Depois do Mar Vermelho, quando diz aqui em Êxodo 13, 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Eu acho que só por aí já deveria ser mais do que suficiente para aquelas pessoas entenderem que aquele Deus era um Deus de provisão, era um Deus de cura, era um Deus de amor, era um Deus que cuidava dos mínimos detalhes. Depois das pragas, depois do mar se abrir, eles ainda tinham um Deus que cuidava do sol que podia queimar e matar, de um Deus que cuidava de clarear o deserto para que eles pudessem caminhar. E outra coisa, além dessa coluna de fogo, ela clarear o deserto, ela não permitia que eles morressem de frio, porque o deserto também é muito frio à noite. Então, era para esse povo ser grato a esse Deus e não reclamar de nada. Era para eles confiarem que esse Deus estaria ali presente em todos os momentos, em todas as dificuldades, porque até aquele momento Deus não tinha faltado a eles. Mas como a gente viu, eles estão sempre murmurando. Quando fala aqui que eles não tinham a água em Mara, porque a água era amarga, e diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então Deus, quando eles reclamaram, mesmo depois
de Deus colocar aquela coluna, de proteger durante o dia, de proteger durante a noite. Mesmo assim, eles ainda reclamaram. Ah, Moisés, você tirou a gente lá do Egito, Moisés, para que a gente viesse para o deserto morrer de sede, Moisés. Aí Moisés, Deus, o povo está reclamando. O povo está em tempo de me matar aqui, de me bater, de me machucar. Porque eles querem saber aonde está, Deus, a água que eles vão beber. E no mesmo momento, Deus foi lá, Deus instruiu, Deus mostrou, Deus cuidou. E aí, aquele povo, logo depois, aquele povo reclamou de novo. Quando a gente leu no versículo 16, quando eles falaram que era melhor ter ficado lá porque eles tinham comida. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Mais uma vez, Deus foi fiel à promessa dele. Deus foi fiel porque Deus havia prometido para aquele povo que ele estaria tirando eles da escravidão para levar para um paraíso, para levar eles para um lugar onde eles não sofreriam, levar eles para um lugar onde aquele lugar seria deles, onde eles não teriam mais que trabalhar de escravos. E aí Deus fez um dos maiores milagres que aquele povo podia ver. Deus fez com que brotasse de um deserto aonde não se planta nada o pão que eles comiam todo dia, que era o que se chamava maná. O maná Deus dava a eles toda manhã. Só que Deus deu uma ordem. Falou: Moisés, fala com esse povo que eu vou mandar para eles o maná toda manhã. Eles não vão morrer de fome no deserto. Só que eles não podem ajuntar. Eles têm que pegar o suficiente. Aqui ainda fala que eles tinham que pegar um gomer. Um gomer é como se fosse uma xícara. Na língua original é como se quer dizer cheio. Então, um gomer é uma xícara cheia. Então, eles tinham que pegar um daquele para cada pessoa. Era de acordo com a quantidade de pessoas que tinha na casa. Mas ele falava que não podia juntar para amanhã. Você pegava hoje o que era para hoje. Por que isso? Porque Deus queria testar a confiança daquele povo. É isso que às vezes Deus faz com a gente. Deus testa até onde a gente confia nele. Até onde a gente acredita que ele é pai, que ele cuida. Só que houveram pessoas que não creram. Tiveram pessoas que com medo foram lá, pegaram o maná para 2 dias. Aí eu vou juntar. Quando chegava de manhã cedo, que eles olhavam, tinha dado bicho, estava podre. E aí Deus falava: povo mau, porque aquele povo era mau. Aquele povo murmurava, aquele povo reclamava. Deus fazia, Deus provava o amor, Deus provava o cuidado. E mesmo assim aquele povo não acreditava. Além de murmurar, além de reclamar, aquele povo ainda duvidava, aquele povo desobedecia. E é o que a gente vê muito nos dias de hoje. As pessoas não acreditam na fidelidade desse Deus. Deus não é fiel a mim ou a você. Deus é fiel à palavra dele. Essa palavra que é fiel e que ela jamais muda. A mesma palavra lá no tempo de Moisés é a palavra que nós temos hoje. E Deus, ele tenta de todas as formas nos mostrar isso todos os dias.
Deus mostrava para esse povo o tempo inteiro isso. Quando ele disse aqui, e o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Esse era o maná. Então Deus não deu para aquele povo, não foi só pão. Deus era tão maravilhoso que mesmo no deserto, onde não tem absolutamente nada, eles comeram carne. Deus era detalhista. Deus queria mostrar para aquele povo que o poder dele não era pequenininho. Deus queria mostrar para aquele povo que ele era capaz de todas as coisas. E mesmo assim, aquele povo murmurava, murmurava e murmurava. Quando a gente vem para os dias de hoje, por tudo isso que nós estamos passando, a gente vê acontecer muito isso. Muito, muito. Às vezes a gente imagina que as pessoas murmuraram só que, na época do Moisés, na época do deserto. Não. As pessoas murmuram até hoje. Nós temos a murmuração no Velho Testamento, no Novo Testamento. A gente vai conferir aqui algumas passagens daqui a pouco. Só que é muito importante que a gente saiba, primeiro, o que é a murmuração. É você reclamar, tudo está sempre ruim, eu não estou satisfeita, eu tenho uma coisa e aquilo para mim não tá bom, e aí eu peço Deus uma outra, aí Deus me dá aquela outra, e mesmo assim aquilo não tá bom, e assim a gente só vai reclamando e reclamando. Só que a Bíblia nos diz, e Deus deixa muito claro, que ele não aceita murmuração. Sabe por quê? Porque na murmuração está imbuída descontentamento, insatisfação, queixa, lamentação. A murmuração, ela expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira, de rebelião. E por que isso não está correto? Porque eu não tenho o direito de questionar Deus. Porque todas as coisas que ele faz são perfeitas. A palavra dele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, eu não tenho que questionar Deus. Por isso que murmurar é pecado. Porque eu estou dizendo a Deus que ele está errado. Eu estou dizendo a Deus que ele errou, que ele falhou. Aquele povo lá no deserto falou com Deus, falou, o Senhor errou, o Senhor está doido. O Senhor tirou a gente de lá mesmo escravo, a gente comia, a gente bebia, a gente tinha casa, a gente tinha um lugar para dormir. Agora o Senhor trouxe a gente para o deserto para morrer de fome, para morrer de sede. É isso que o Senhor trouxe para nós? Aquele povo não tinha esse direito. Aquele povo não podia de jeito nenhum questionar Deus. Porque se Deus tinha falado com eles, sai que eu vou proteger. Eles tinham que simplesmente confiar. A gente confiar em alguém que não prova as coisas pra gente é difícil. Alguém que chega perto de você e fala assim, olha, vão comigo, que eu vou arrumar um negócio para você, a partir de hoje, um emprego que você vai ganhar 50 mil reais por mês. Só que você não conhece aquela pessoa. Como que você vai confiar? Só que aquele povo, ele tinha que confiar num Deus que já tinha provado para eles inúmeras vezes e de formas extraordinárias.
Deus não havia feito um milagrezinho. Deus não havia feito uma coisinha pequenininha. Deus havia feito milagres extraordinários. Eu fico imaginando a sensação de alguém olhar e ver aquele mar abrir e fazer uma parede de um lado e do outro e você passar no meio daquilo. Eu fico imaginando a sensação daquele povo. Eu fico imaginando a visão daquilo tudo. E mesmo assim as pessoas depois têm que murmurar contra Deus, de reclamar contra esse Deus. Então é por isso que Deus não aceita murmuração. É por isso que Deus não aceita de forma alguma que a gente reclame. Porque eu não posso ensinar Deus como ser Deus. Eu não posso ensinar Deus como que Ele tem que agir. Eu não posso. Então, eu preciso confiar nesse Deus. E nos dias de hoje, o que está acontecendo muito é isso. As pessoas estão cada dia querendo mais e mais ensinar Deus a ser Deus. Chega a ser irônico. Como que alguém pode querer ensinar Deus? Em Números 14, 27 a 30. Números 14, de 27 a 30. Vamos ouvir o que a palavra nos diz. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus, Ele é tudo que a gente possa imaginar de amor, por mais que a gente possa amar um filho. Por mais, quem é mãe, quem é pai entende isso. O amor que um pai e uma mãe têm pelo filho é uma coisa sobrenatural. E o amor desse Deus consegue ser muito maior do que isso, porque Ele foi capaz de dar o filho dele por mim e por você. Só que Ele fala que Ele está cansado da murmuração daquele povo. E como pai, Ele tem que corrigir os filhos. Às vezes a gente corrige um filho, chega a doer dentro da gente. Mas a gente precisa muito de oração. A gente precisa muito que a gente busque esse Deus de todo o nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele precisa estar presente na nossa vida. A gente precisa aceitar todas as coisas que vêm sobre a nossa vida. Então, a gente precisa parar de murmurar. Nós estamos passando por um momento muito difícil na história da humanidade. O que mais dificulta a nossa vida nisso tudo é a insegurança, é a incerteza, é não saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Só que a gente precisa saber que esse Deus aqui, que abriu o Mar Vermelho, que fez o maná, que deu carne, que deu água doce onde não tinha, é o mesmo Deus que vai nos curar e nos libertar desse coronavírus. As pessoas às vezes vão murmurando, por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo. Não pode ser assim.
Nós precisamos buscar esse Deus e confiar nele. Existem algumas passagens para encerrar que eu quero ler com vocês. O que Deus nos fala nela? São palavras que a gente precisa guardar para a nossa vida. Em Romanos 9, 20. Romanos 9, 20. Jesus nos diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? É a mesma coisa. Que você constrói uma cama, um carpinteiro vai lá, ele constrói uma cama, e aí a cama vira para ele e fala assim: por que você me fez desse jeito? Eu não quero ser assim, não. Não pode. Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é que sabe o que é bom, o que não é bom. Eu não tenho que discutir. Outro lugar que nos diz também, em 1 Coríntios 10, 10, diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Nós temos também a última passagem que eu quero ler, em Filipenses 2, 14, que diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É isso que Deus quer de nós. Que nós possamos parar de murmurar, parar de reclamar, que nós possamos servir a esse Deus com alegria, que nós possamos entender que nenhuma folha cai de uma árvore, se não for a vontade dele. Nós precisamos entender, nós precisamos buscar essa palavra. Só que a única forma que nós temos de aprender a confiar nesse Deus é através da palavra dele. É a palavra, através do Espírito Santo. Porque esta palavra que a gente lê, tem gente que fala assim: mas eu leio a palavra e não entendo. Se você pedir o certo, às vezes a gente lê a Bíblia para depois a gente orar. A gente precisa ler antes, porque nós vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento, que ele fale conosco. Quem escreveu esse livro foi o Espírito Santo. Todas as pessoas que aqui escreveram, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então não existe ninguém melhor no mundo para poder me ensinar essa palavra do que o próprio autor. Se eu escrevo um livro, por mais que você leia ele 1000 vezes, você não vai conseguir explicar ele como eu. Então, que nós possamos buscar esse Deus de todo o coração. Eu tenho certeza que esse momento que nós temos passado tem sido um momento que Deus está buscando para falar com a gente, para que a gente possa entender que Ele quer nos ajudar, que Ele quer cuidar de nós. Foi a forma que Deus achou de parar o mundo, porque está tudo muito depressa. Todo mundo preocupado em trabalhar, todo mundo preocupado em ganhar dinheiro, todo mundo preocupado com tudo. Só não estamos preocupados com a palavra de Deus. E isso serve para mim, para você, para todo mundo, para todo mundo. Que a gente possa buscar esse Deus e que a gente possa aprender a descansar nele. Eu entendo, eu concordo, a gente precisa cuidar, usar máscara, não ficar para a rua fora, mas a gente precisa entender que só esse Deus pode cuidar de nós. Então, em nome de Jesus, que a gente busque esse Deus de todo o nosso coração. Vamos agora cantar mais um cântico.
Toda a nossa adoração, que esse Deus possa inundar as nossas vidas de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é maravilhoso. Nós só temos a agradecer a esse Deus. E eu queria agradecer todo mundo que participou. É a primeira vez que a gente faz. Aí eu quero agradecer ao meu marido, Iglesias. Quero agradecer ao meu filho Pedro. Quero agradecer meu filho Biel, que está ali atrás, que numa próxima vez vocês vão ver o rostinho lindo dele. Porque eles estão sempre comigo, em família, buscando esse Deus, louvando esse Deus de todo o nosso coração. E aí, como é a primeira vez, eu não consegui direito colocar aqui para me poder ver os pedidos de oração.
Mas podem ter certeza que depois eu estarei orando. Teve uma até que o Gabriel, cadê o papelzinho dela? Eu vou falar pra você. Pera aí, gente. Rodrigo México pediu oração pelo casamento dele. Rodrigo, vamos orar então para encerrar. E nós vamos orar pelo casamento do Rodrigo. Para restaurar o casamento. Que Deus é capaz de todas as coisas, Rodrigo. É que você busque esse Deus. Coloque esse Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloque esse Deus em primeiro lugar no seu casamento. Porque esse Deus é capaz de todas as coisas, principalmente restaurar um casamento. Porque a família nasce primeiro no coração de Deus. É uma instituição criada por Ele. Então nós vamos orar. E eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus possa abençoar e que a gente possa descansar nesse Deus. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, esse Deus Pai, esse Deus presente, muito obrigada, Pai. Obrigada por mais uma vez a gente poder estudar a Tua Palavra, a gente poder ouvir a Tua voz. Deus, não tem nada mais gostoso do que sentir a Tua presença no meio de nós. Isso é maravilhoso. Só quem tem a presença constante do Espírito Santo dentro de si sabe o quanto isso é bom. E eu desejo isso para todas as pessoas que puderem ouvir essa palavra, para que a gente possa chegar o mais distante possível com a palavra e com o amor de Deus. Deus, eu te clamo nesta hora que o Senhor entre com provisão de restauração no casamento do Rodrigo, que o Senhor possa mostrar para ele, para a esposa dele, que o Senhor é Deus, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor pode restaurar mágoas, que o Senhor pode limpar o coração deles de qualquer ressentimento que um possa ter com ele. Porque o Senhor nos ensina, ó Pai, na oração do Pai Nosso, que nós devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoa. Então que haja no casamento do Rodrigo restauração, perdão, reconciliação, mas acima de tudo, que eles possam colocar o casamento deles nas Tuas mãos, ó Pai. Deus, abençoa a vida de cada um que assistiu esse tempo que passamos aqui. Que o Senhor possa estar restaurando a vida deles de qualquer coisa, porque o Senhor conhece o mais íntimo de nós. E que o Senhor entre, que o Senhor sonde e que o Senhor mude qualquer caminho mau que possa ter na vida de todos nós. Nos ajude, ó Pai, a não murmurarmos, principalmente contra o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, de todo nosso coração. É o que nós clamamos hoje. Que o Senhor restaure todo o nosso planeta desse vírus tão tenebroso. Que o Senhor console as famílias que perderam seus entes queridos, seus amigos. E que o Senhor abençoe todos os líderes de todos os países, ó Pai, para que eles possam buscar, ó Pai, a direção no Senhor. Que eles possam buscar do Senhor qual a melhor atitude a tomar neste momento. Abençoa, Pai, todos, governadores, prefeitos, presidentes, todas as pessoas que são responsáveis por tomar decisões num momento tão difícil. Deus, é com muita alegria no meu coração que eu venho te agradecer mais uma vez por este momento. E que essa semente seja plantada nos corações. Muito obrigada, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Mãe, muito obrigado a todos. Oi. Acabou de chegar outro pedido de oração aqui. Pode falar, meu filho. Posso ler? Pode. Vida espiritual, matrimônio, restauração e conversa do meu esposo, trabalha nós por
deles. É família trabalhando juntinho pela glória de Deus. Então, que Deus possa estar restaurando a vida de vocês, o matrimônio de vocês. Podem ter certeza que eu vou permanecer orando por essas pessoas que têm pedido oração, para que Deus continue abençoando a vida de vocês. E pode ter certeza que a partir do momento que vocês pediram oração, Deus já está agindo, porque é isso que Ele quer, que a gente convide Ele para as nossas vidas. E o primeiro passo vocês já deram, que é pedir Ele. Então o resto agora depende de vocês, buscar esse Deus, tá bom? Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês e pela minha família, tá? E eu espero vocês aqui semana que vem de novo. Nós teremos de novo agora as lives toda semana. Nós temos a live infantil, para quem tem os baixinhos aí, fica atento, porque nós temos a nossa live dos baixinhos.